Bem, vamos agora para o próximo parâmetro do nosso controlador. Já vimos o controlador proporcional, agora nós iremos conhecer o controlador, a parte, né, do controlador do PID, que é o derivativo, né, o parâmetro derivativo. Para que serve e como que ele se comporta? Bem, quando eu falo em derivada, né, logo nos vem aquele conhecimento de cálculo, e derivada nós sabemos que é uma taxa de variação em relação, né, a uma referência. Neste nosso caso aqui é a taxa de variação do erro em relação ao tempo. Taxa de variação, né, é velocidade, tá ok? E quando nós falamos graficamente da derivada, nós estamos falando de uma reta tangente àquele ponto que está tocando a curva, ok? E como que eu faço o cálculo de uma derivada, né? Eu utilizo o cateto oposto e vou dividir pelo cateto adjacente. Não é isso mesmo? Eu consigo encontrar a inclinação da minha reta. Então, CD, que é a correção derivativa, é a derivada do erro em relação ao tempo, tá ok? Que eu coloquei aqui, ó, variação do erro sobre a variação do tempo, multiplicado por um tempo derivativo, tá ok? Que é um fator ali derivativo. Se vocês se lembram, a equação de uma reta pode ser dada da seguinte maneira, ó. Y, né, é igual a AX, onde A é a tangente, é o coeficiente angular da minha reta, né, o coeficiente angular. Ela que determina a inclinação da minha reta, tá? Mais um coeficiente linear, que é uma constante, né, que é onde, neste caso aqui o x vale zero, tocaria lá no eixo da vertical, ok? Neste nosso caso aqui, nós não iremos trabalhar com coeficiente linear, só iremos trabalhar com a primeira parte da nossa equação de reta. É como se o coeficiente linear fosse igual a zero. Então, ó, o erro é igual ao coeficiente angular, que é o A, né, que é a tangente da reta, multiplicado por TD. Quem é este Azinho aqui que é o coeficiente da reta? É a derivada do erro em relação ao tempo. Desta maneira aqui, o que nós estamos fazendo na verdade, né, quando nós estamos multiplicando por esse TD, que é o tempo derivativo, é que nós estamos calculando essa proporção de variação do erro e estimando o erro futuro. Se o meu TD for igual a 1, eu estou só estimando qual é o erro daqui a 1 segundo. Se o TD for igual a 3, eu estou estimando qual é o erro daqui a 3 segundos. Né? Seria um cálculo, uma estimativa do cálculo do erro futuro. Para que serve isso, pessoal? Serve para ser utilizado em sistemas lentos, tá ok? Sistemas lentos, se você deixar ele sair muito, né, muito distante do set point, você vai demorar um tempo muito grande para trazê-lo novamente para o set point. Porque, lembrem-se, a correção proporcional é em relação ao tamanho do erro, né? Agora, a correção derivativa é em relação à velocidade do erro. Se a velocidade do erro está sendo alta, mesmo que o erro seja pequeno, mas a variação do erro está alta, e você está vendo que está saindo muito fora do set point, você não precisa esperar que o erro seja grande para entrar com uma correção grande. Você já começa com uma correção maior para evitar com que este sistema lento saia do set point, tá ok? Então a correção derivativa é muito utilizada, é crucial a ser utilizada em sistemas lentos, tá ok? Porém, nós teremos aqui um probleminha. Não é recomendado utilizar correção derivativa em sistemas rápidos, tá? E eu vou explicar para vocês aqui mais um pouquinho à frente. Então, a equação da correção derivativa é o TD multiplicado pela variação do erro sobre a variação do tempo, tá ok? Aqui é uma derivada numérica, tá ok, pessoal? E vocês podem implementar aí, se quiserem fazer, né, reproduzir este teste, pode colocar no Excel, pode fazer no Pascal, no Python, no MATLAB, tá ok? É uma programaçãozinha bem simples, ok? Então, considerando, né, que o erro nós já conhecemos, que é set point menos VP, a correção proporcional, né, é o erro multiplicado pelo ganho, e agora eu tenho a correção derivativa, que é o tempo derivativo multiplicado pela variação do erro sobre a variação do tempo, ok? Logo, a minha variável manipulada vai ser igual a o valor de bias, né, menos, porque eu estou trabalhando aqui com um controlador de ação inversa, a correção
proporcional em conjunto com a correção derivativa. Aí vocês vão me perguntar, mas Edson, por que você colocou a correção derivativa negativa neste caso aqui? É porque aqui neste exemplo aqui ele tem uma particularidade que eu vou mostrar para vocês, tá ok? Estamos aqui, ó, nosso primeiro exemplo, o ganho. Eu coloquei ali igual a 2, mantive aquele ganho proporcional igual a 2, e agora eu adicionei o tempo derivativo igual a 0,2. Olha que interessante aqui, mantive ali o valor de baias, mantive o valor de temperaturas, tá igual, né? E eu tenho aqui, ó, esta curva aqui em laranja já é a curva com o PD, o controlador proporcional derivativo, tá ok? Então notem que, ó, eu tive aqui a primeira parte aqui do meu sistema foi igual. Por que foi igual? Porque não existia variação de erro. Eu calculei o primeiro erro, não tinha um erro anterior para que eu pudesse fazer o cálculo do erro. Então, inicialmente, a correção derivativa foi igual a zero. Só depois que eu tive mais um erro para fazer a comparação com o anterior, que eu pude calcular o valor da derivada do erro ao longo do tempo. E aí ele pegou esta curva aqui, ó, né? Desculpa, né? Ele pegou essa curva aqui, ó. Essa curva aqui diz o seguinte, né? Eu estou saindo de uma temperatura maior para uma temperatura menor, ó, ok? Isso significa que a derivada neste caso aqui seria este erro de 1,98, né? Menos o erro de menos 4,12. Então, olha só, a correção derivativa aqui, ó, é de 1,83. Isso significa o quê? Que a temperatura estava mais alta e agora ela ficou abaixo do set point, né? Se ela está abaixo do set point, eu preciso aumentar essa temperatura. Se eu preciso aumentar essa temperatura, significa que eu preciso fazer o quê? Diminuir a vazão de água quente. Eu preciso diminuir a vazão de água fria. Isso significa o quê? Que esta correção derivativa aqui, ó, ela precisa subtrair, né, ser subtraída, para que a válvula de água fria ela venha fechar, que é o que está acontecendo aqui, ó. Nós tínhamos aqui um valor de VM, né, de 49,89 e aqui agora nós temos um valor de VM bem menor, de 39,53. Isso daqui vai auxiliar, né, a fechar a válvula de água fria, consequentemente a minha temperatura ela vai aumentar, ok? E aí ela aumentou para 40,62 graus Celsius. E aí tem os cálculos novamente, né? O cálculo proporcional e aqui o cálculo derivativo, né? E aí eu tenho a minha correção de VM, 41,33, e notem, ó, que ele vai estabilizando, ok? Essa curvinha aqui, ó. E aqui a curva em azul é a curva daquele controlador puramente proporcional, ok? Notem que nós já tivemos digamos assim, uma melhora na performance do nosso controlador com o PD. Ok? Então, as características do controlador derivativo. É proporcional à velocidade do erro. Não tem nada a ver com o tamanho do erro. Se o erro é grande ou se o erro é pequeno, não importa para ele. O que importa é a variação do erro. Ok? Não é influenciado pelo tamanho do erro. Acabei de falar para vocês, chamar a atenção de vocês. Aqui nós teremos um problema. Na presença de ruído pode provocar instabilidade no sistema. Por que na presença de ruído provoca instabilidade? Ruído, né, é um sinal de baixa amplitude, né, é um sinalzinho pequenininho ali, porém que tem uma variação muito rápida, né, uma frequência alta. Se eu tenho uma frequência alta, derivada de uma frequência alta vai me dar uma instabilidade, porque as derivadas terão valores altos, né? Isso relacionado ao que? O valor de tangente. Se eu tenho uma reta, né, muito inclinada e peço ali a tangente, vai me dar um valor de tangente muito alto. Então, a parte derivativa, né, ela vai me trazer problema na presença de ruído. E aí o que eu tenho que fazer? Tratar o meu ruído, atenuar o meu ruído. E como que eu faço isso? Projetando um filtro adequado, ok? Ou lá na frente a gente ainda vai ver que a gente pode projetar um filtro também e colocar no próprio controlador para melhorar a performance dele. Mas nós veremos que lá tem um nomezinho específico, um tratamento específico que nós
daremos no nosso controlador na parte derivativa, tá ok? E não elimina o erro em regime permanente. Nós iremos conferir aqui a seguir, tá ok? Então vamos lá. Quando eu falo do erro, do ruído, que vai me trazer problema, porque o ruído é um sinal, né, de baixa amplitude, mas de alta frequência. Quando eu falo para vocês que o tamanho do erro não importa, e sim importa a frequência, a velocidade dele, está descrito aqui, ó. Esta curva em azul, a verde e a vermelha, todas as três possuem a mesma amplitude. Qual é a diferença? É a frequência, né? É a taxa de variação da inclinação dessas retas na variação. Notem que a frequência da curva verde é muito maior do que a frequência da curva vermelha, que é maior do que a frequência da curva em azul. Logo, se eu faço uma derivada da curva verde, né, da representação deste sinal da curva verde, vai me dar um valor de tangente muito alto. E aí eu terei que desenvolver mecanismos, né, para não me trazer problemas. E lá na frente também a gente vai aprender que nós podemos saturar e limitar a ação da parte derivativa. Ok? Quando for ruído, o ideal é você projetar um filtro para atenuar, para tratar o seu ruído. Ok? Então aqui só mostrando para vocês, ó, que nós teríamos aqui em azul uma onda, né, sem contaminação, e em vermelho uma onda com o ruído. E aí nós teríamos que fazer um filtro para tentar atenuar este comportamento aqui do ruído. Ruído você nunca elimina, né, mas você consegue atenuar. E tem alguns problemas também quando a gente vai projetando filtros, porque quando a gente projeta filtro, projeta, né, insere um filtro no sistema, ele vai provocar um retardo de transporte neste sinal, né, um delay neste sinal, uma defasagem no sinal. E aí você vai ter que chegar ali a um equilíbrio, que você vai conseguir tirar um pouco do ruído, mas nem todo, e ao mesmo tempo você não vai ter um delay muito grande na defasagem dessa leitura deste sinal que você está lendo, ok? Então tudo nessa vida tem prós e contras, né? E aí que entra o engenheiro, que é o profissional que vai ter que estar medindo ali, colocando na balança, né? Ele que vai estar mensurando o que é o ideal para o seu projeto, para atender o seu projeto, ok? Então, como eu falei para vocês, olha, a parte, né, o parâmetro derivativo, ele não elimina o erro em regime permanente. Então está aqui, ó, eu simplesmente fui lá e alterei a temperatura da água fria, agora está entrando a 30 graus Celsius, e notem que ele também não conseguiu eliminar, ó, set point está aqui e ele estabilizou aqui, ó. Né? Estabilizou no mesmo ponto do controlador puramente proporcional. A única diferença é que ele melhora um pouquinho ali nas oscilações e ele diminui um pouco ali o overshoot. Ok? Ó, ele melhorou um pouquinho aqui nessas oscilações. Ok? Então, o controlador derivativo não elimina o erro em regime permanente. Aí vocês vão falar, poxa Edson, mas como que eu vou eliminar este erro em regime permanente? Porque eu preciso. Não tem como ficar com um sistema de controle o qual venha variar a temperatura ambiente, ele venha manter o erro ao longo do tempo. Okay? É aí que nós iremos depois estudar o próximo parâmetro. Aqui eu fiz a comparação ainda com o valor sem o valor de bias, tanto do proporcional quanto do proporcional derivativo. Tá, ok? Deixei ali sem o valor de bias. E deixei aqui a temperatura em 30 graus Celsius, que é a temperatura de entrada da água fria. Este daqui é o comportamento, né, do meu PD. Este daqui é o comportamento do puramente proporcional. São parecidos, né? A diferença aqui é só realmente nas amplitudes, no overshoot. E aí vai entrar o parâmetro que vai, enfim, eliminar o erro em regime permanente. Por quê? É este parâmetro que vai dizer o seguinte, olha, enquanto houver erro, vai modificando aí a variável manipulada até você conseguir eliminar, ok? E quando nós falamos, né, na parte integral, ou no fator integrativo do nosso controlador, quando nós resgatamos lá o nosso conhecimento de cálculo integral, né, é a soma de áreas, né? Ou é quando você calcular a área de uma curva, né?
a área sobre uma curva. E quando nós estamos falando aqui em integrar, é realmente a soma sucessivas de áreas, né? Neste caso, vai ser referente à área do erro do nosso sistema, ok? Então aqui eu exemplifico para vocês, olha, em vermelho é o meu set point, essa curva na horizontal, né? Essa reta na horizontal. A curva em verde é a variação, descreve a variação da minha variável de processo. Então, quando eu vou calcular, ó, no início, a área ela é positiva do erro. Por quê? Só lembrando para vocês que erro é o quê? Set point menos variável de processo. O set point aqui é maior do que a variável de processo, então o erro vai dar positivo. Então ele vai somando essa área. Quando a minha variável de processo ela passa do set point, o erro fica negativo. Então ele já acumulou uma área positiva que ele somou. O que vai acontecer quando ele começar a somar área negativa? O acumulado vai diminuindo. Depois ele volta e soma mais um pedacinho de área positiva. Depois diminui quando ele soma a área do erro negativa. E assim por diante, até que vai chegar o momento que ele vai conseguir eliminar este erro em regime permanente. Tá, ok? Então, enquanto houver o erro, ele vai fazendo esta correção. Lógico que nós precisaremos implementar esta integral aqui. Como que nós iremos implementar essa integral? Fazendo a soma retangular, tá ok? Vamos fazer aqui pequenos retângulos e iremos ficar somando essas áreas ao longo do tempo, ok? Então está aqui, ó, a correção da parte integral, né? Vai ser 1 sobre TI integral do erro de T dt, ok? O TI é o tempo integral. Mas Edson, o que é tempo integral? Significa o seguinte: imagine que eu tenho um tempo integral de 0,5, né? Significa que a cada 0,5 segundos eu vou entrar com uma correção de CI. Né? Aquela área que ele calculou, que ele está acumulado, ele vai mandar lá na saída do controlador, somado com a correção proporcional e com a correção derivativa, tá ok? O tempo integrativo é este tempo que ele vai entrar com uma correção de área acumulada, tá ok? E o que é o TR, pessoal? O TR é o inverso de TI. É a taxa de repetição que eu vou aplicar durante 1 segundo desta área que está somada, desta área que está acumulada. Significa o quê? Se o meu TI vale 0,5, significa que o meu TR é igual ao quê? A 2. Significa que eu vou entrar com 2 vezes essa correção de área a cada 1 segundo. Ok? Essa é a relação que nós temos de TI, que é o tempo integral, em relação a TR, que é a taxa de repetição desta correção integrativa a cada unidade de tempo. Ok? Como que nós podemos então implementar esta correção integrativa? CI é igual a 1 sobre TI multiplicado por... Como que eu calculo essa área aqui? É um retângulo, e se tiver diferença no erro, vai ser o erro atual mais o erro anterior, né? Dividido por 2 seria a área de um trapézio, ok? Dividido por 2 multiplicado pela variação do tempo, ok? Se o erro anterior for igual ao erro atual, não vai ter variação, dividido por 2 vai dar ele mesmo, é a própria média. Então aqui na verdade, erro atual mais o erro anterior dividido por 2 é a média do erro, para formar esses retângulos aqui, ó. É como se eu pegasse o erro neste ponto, mais o erro neste ponto aqui, tirasse a média e ficasse aqui um retângulo aqui, ó, no meio, ok? Continuando aí então, né? Mais a área que já estiver acumulada no próprio CI. Lógico que o primeiro cálculo, o CI acumulado é 0, né? Seria essa primeira areazinha aqui, ó. Na segunda área, você vai somar, né, esta área aqui mais a área anterior. Quando chegasse nessa daqui, você soma esta área, mas você tem que estar acumulando todas essas áreas aqui, ó, para ter toda esta área acumulada ali no seu CI, na sua correção integrativa, ok? Então nós também podemos escrever que o CI é igual ao TR, só lembrando para vocês que TR é 1 sobre TI, multiplicado pela soma, né, do erro anterior mais o erro atual dividido por 2, né, dividido por 2, multiplicado pelo dt mais o CI, ok? Então, na verdade, aqui o que nós estamos fazendo é base multiplicado pela altura média, tá ok? Estamos encontrando a área deste retângulo. Tranquilinhos? Então, vamos implementar agora a parte integrativa no nosso controlador. E olha que interessante, ó, agora como que vai ficar o nosso controlador?
VM, que é a variável manipulada, é igual ao valor de bias menos aquela correção proporcional, menos a correção derivativa, que a gente viu porque que estava negativo ali, mais a correção integrativa, tá ok? Vai ser o valor de VM. Como que vai ficar aí então? Olha, mantive aqui agora, ó, aquele valor de temperatura 30 graus Celsius, ao qual a correção proporcional e derivativa não conseguiu eliminar o erro em regime permanente. Agora, com a correção integrativa, a saída do meu PID aqui, ó, da variável manipulada, conseguiu fazer com que a temperatura estabilizasse em 40 graus Celsius. Olha que interessante. Então, somente com a parte integrativa será possível eliminar o erro em regime permanente, tá ok? Ó, o PD e nem o proporcional conseguiram, agora o PID conseguiu, tá ok? Ah, Edson, aqui tem PID, mas eu poderia ter utilizado só um PI? Poderia, tá ok? Se for um sistema rápido, você esquece, retira a parte derivativa, tá? Ah, eu tenho um sistema de pressão, costuma dar pico de pressão. Cara, retira a parte derivativa que vai te dar problema. Sistema rápido pode ser PI. Sistema lento tem que ter a parte derivativa, tá ok?